tarde a todos, todas e variações desses temas. Meu nome é Ricardo Ruiz, eu sou coordenador, expositor e dublê aqui nesta mesa, cujo tema é bem complicado, né? Aqui particularmente para Minas Gerais, no entorno do quadrilátero ferrífero, são as rupturas da barragem de Fundão, em Mariana, e a B1, em Brumadinho. Primeira da Samarco, controlada pela Vale e pela BHP, e a segunda controlada pela propriedade da Vale, exclusivamente. Tenho aqui ao meu lado, para participar dessa discussão de eventos inconclusos, vamos dizer assim, a professora Cláudia Andréa Maioga Borges, que é ao meu lado, pró-reitora de extensão, que também trabalhou em várias atividades ali na articulação da universidade com aquela população que de algum modo foi atingida, teve algum evento, efeitos dessas rupturas de barragem. Do outro lado eu tenho o professor aqui, a professora Cláudia Maioga da Fafiche, Departamento de Psicologia, correto? E aqui do meu lado eu tenho o professor Francisco Barbosa, da Biologia, com quem eu trabalhei há algumas décadas atrás, numa discussão parecida sobre compreensão do que ocorreu no rio Piracicaba, lá nos idos dos anos 90, um trabalho que eu aprendi muito, onde eu encontrei ali Francisco Barbosa e uma pessoa que geralmente aparece aqui no Seminário de Diamantina, chamada João Antônio de Paula. Bem, então nós fizemos aqui, eu vou fazer uma exposição inicial, depois segue a fala de professor Chico Barbosa, na sequência a professora Cláudia Maioga. Antes disso, eu quero passar a palavra para o professor Francisco Barbosa, que quer fazer um comunicado. Boa tarde a todas e todos. É com muito pesar que eu estou comunicando o falecimento de um colega nosso da universidade, professor Gustavo Alberto Buchardet da Fonseca, que lamentavelmente teve um infarto nessa madrugada e não resistiu. O professor Gustavo era professor do Departamento de Zoologia do ICB e uma pessoa muito dinâmica, muito importante para a nossa universidade. Ele foi um dos fundadores do curso de Ecologia do ICB e também um dos fundadores da Fundação Biodiversitas para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais. O Gustavo tinha se licenciado da universidade durante um tempo. Ele foi cedido para trabalhar no Banco Mundial e ele era um dos responsáveis pelo fundo, pelo GEF, Global Environmental Facility. Então, o comunicado foi uma sugestão que o professor João Antônio me fez e que eu achei que é possível que, dentre os senhores e senhoras da plateia, alguns conheceram o professor Gustavo e eu queria, com isso, prestar uma homenagem, claro, muito singela para o professor Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Retornando aqui ao curso das nossas discussões, né? Bem, eu farei, como disse, eu farei a primeira parte da apresentação. Vou fazer inicialmente aqui uma introdução geral sobre as duas rupturas de barragem, uma contextualização, tá? Para aqueles que não têm um pouco de informação, vou passar algumas informações básicas, muito básicas, factuais, simples, sobre a ruptura das duas barragens. Tá? Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é o porte e a estrutura dessas duas barragens. Né? Mariana e Brumadinho são duas barragens a montante, uma foi criada
ali em 2008, outra em 1976, duas barragens que têm potes bem diferentes. Uma tem 55 milhões de metros cúbicos, a outra tem 12 milhões de metros cúbicos. Da primeira vazou 45 milhões de metros cúbicos. Estes 45 milhões se estenderam por mais ou menos 663 quilômetros até o Espírito Santo. Não se estendeu mais esse vazamento de rejeitos, porque tinha uma barragem, uma pequena hidrelétrica ali no meio, Candonga, chamada de Candonga, e o nome oficial é Risoleta Neves, tá? Que era controlada pela Vale e pela CEMIG. A CEMIG era administradora, mas foi construída ali. Por isso que esse rejeito ficou mais ou menos estocado numa área, disperso numa área modesta de 77 quilômetros. Mas aquele rejeito que não foi contido na barragem, na hidrelétrica de Candonga, chegou até o Espírito Santo, né? Tá trocado? Tá certo. Aí, tá, eu troco ali, depois acerto no PowerPoint. Verdade, inverti ali, coloquei o Paraupeba em Mariana. Inverti aqui. Esse negócio de fazer tabela, geralmente fala isso. Bem, mas uma rompeu em novembro de 2015, outra em janeiro de 2019, no município Mariana. O município Mariana não foi diretamente atingido porque ele estava a montante, né? E não é verdade no caso de Brumadinho, que estava a jusante. Então, vamos dizer assim, a lama, né, passou por dentro do município, no contorno do município, né? Então, diríamos que em termos de impacto nos núcleos urbanos, foi muito grande em Brumadinho e menor em Mariana, no núcleo urbano principal. Porém, como vocês sabem, em Mariana houve destruição de comunidades, 2 ou 3 comunidades que estavam ali próximas. E no caso de Brumadinho, houve a destruição da parte administrativa da Vale, que estava a 1,3 km da barragem, né? Que se rompeu. No caso da primeira, a responsável era a joint venture, né? A Vale BHP, e na segunda era somente a Vale. Nós tivemos ali como representantes ali, pelo lado pedindo de ressarcimento, reparação, compensações, etc. No caso de Mariana, o governo de Minas Gerais, o governo do Espírito Santo e a União. É um processo, vamos dizer assim, uma discussão que se dá em nível federal. Tá? Enquanto, no caso de Brumadinho, tá? Dentro do rio, o rio Paraupeba é um rio, vamos dizer assim, mineiro, tá? Ele não se estende para além do estado, então ele é uma questão estadual, estritamente falando. Então nós temos ali o governo de Minas, Ministério Público, Defensoria Pública e Ministério Público Federal também, porque ali nós temos alguns quilombolas, algumas comunidades indígenas no entorno. Tá? Vocês já notam que as partes já mudam um pouco. Isso não é uma trivialidade, isso em termos dos efeitos disso para o contexto da reparação, compensação, identificação da população atingida. Tá? Tivemos um acordo em Mariana em 2016 e depois tivemos recentemente, em 2018, uma revisão desse acordo para a inclusão do Ministério Público. Porque no acordo de 2016 o Ministério Público não assinou o acordo por desentendimentos na elaboração do acordo em 2016. Tá? Não é verdade agora no acordo judicial que ocorreu aqui em 2021, onde todos participaram. Ali teve uma discussão um pouco diferente, a participação, a construção da reparação. Tá? Bem, nós tivemos ali atingidos em Mariana, nós tivemos inicialmente 39 municípios que foram atingidos até o Espírito Santo, depois foram sendo adicionados outros municípios costeiros e alguns outros municípios ali também em Minas Gerais. Então, eu acredito que hoje não estou atualizado, mas a última vez que eu observei, nós estávamos chegando a 50 municípios atingidos, eu acredito que tenha passado de 50 municípios. Aqui, em Brumadinho, nós temos 19 municípios atingidos, né? O Rio Doce aqui foi atingido diretamente, extensivamente, tá? Em todo o seu percurso. Rio Doce, antigamente a Vale se chamava Vale do Rio Doce. No rio que deu origem ao nome da empresa, né?
Ali é a origem da Vale ali. Bem, nesses acordos nós tivemos aqui em Mariana um acordo nominal de 27,4 bilhões de reparações, tá? Parcialmente indefinido este valor. Execução, aqui começam as complicações, a Fundação Renova. É uma fundação que foi criada do zero, tá? Ali, se não me engano, em julho, agosto de 2016, para fazer toda a reparação. Já no caso de Brumadinho, foi um acordo judicial de 37,6 bilhões de reais, tá? Onde vários atores estão envolvidos. É quase que uma rede e não um agente único, como é o caso da Fundação Renova. Opa, esqueci aqui. Agora estão. Essa é basicamente a situação que nós nos encontramos hoje. Tem um acordo em Brumadinho, tem um acordo em Mariana. O acordo em Mariana hoje está sob disputa, tá? Disputa intensa. Se vocês acompanharem a imprensa, o governo de Minas fez anúncios públicos de desacordo com as discussões, então nós não sabemos exatamente o que vai acontecer em Mariana nos próximos meses, mas há um desconforto muito grande com esse acordo de 2016. Né? Bem, seguindo aqui adiante, tá? Aqui basicamente são todas as ações reparatórias, os controles, a governança destes dois acordos. Tá? Nós temos ali um comitê interfederativo que supervisiona a Renova. Então é um órgão supervisor e um órgão executor. Tá? Já no caso de Brumadinho, a governança está ainda no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde todos, pelo menos até a assinatura do acordo, se reuniam regularmente para tomar decisões parciais e progressivas na restauração e recomposição. São duas formas muito distintas. Né? Esse aqui é o Comitê Interfederativo, supervisiona a Renova. Quem faz a execução é a Renova. Tá? É a Renova. Quem controla a Renova são as mineradoras. Então, algo surpreendente, né? Depois eu deixo aqui para debate. Quem produziu os danos identifica os danos e repara os danos. É esquisito, tá? Mas foi feito assim, de forma muito sintética. Tá? Foi isso que ocorreu. Não é verdade no caso de Brumadinho, e foi este arranjo alternativo por causa das críticas à fundação. Bem, nós temos aqui a fundação como órgão executor, supostamente supervisionado com as deliberações no órgão consultivo que está listado acima. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esses que estão com asterístico aqui na governança foram adicionados na governança da fundação 2 anos e meio depois da criação dela, em 2018, porque eles estavam excluídos por desentendimentos ali na construção do acordo. Tá? Bem, avançando aqui, são os programas todos aqui de reparação. Tá? É um conjunto muito amplo de ações reparatórias, programas, equipes, gente, máquinas, equipamentos, deslocamentos, é complexo, tá? em múltiplos aspectos. Aqui estão os valores sintetizados, tá? Sintetizados os valores que estão e a alocação dele. A Renova diz ter alocado até o momento na reparação, compensação e restauração algo em torno de 23 bilhões, e o acordo de Brumadinho agora está em torno de 37,6 bilhões de reais, assim distribuídos, tá? Assim distribuídos, assim está no acordo. A escala, do ponto de vista impactos socioeconômicos, ambientais, a escala de Brumadinho é algumas vezes superior à escala de Mariana é algumas vezes superior à escala de Brumadinho. É um impacto bem maior em extensão, mas os montantes alocados são aparentemente desproporcionais. Aparentemente desproporcionais. Bem, aqui eu começo, vou fazer bem rápido essa parte, tá? Depois nós podemos retornar eventualmente em discussões subsequentes, tá? Mas eu vou listar aqui o que nós vimos, o que eu observei nessas andanças, nesses eventos, né, e nas consequências deles. Tá? Primeiro, tá? Tempo político e ações mitigadoras. Esses eventos são eventos únicos, singulares. Tá?
é muito difícil saber as consequências de uma ruptura da barragem. Tem um grau de incerteza muito grande. Isso torna muito complicado a interação com a população local e com todos aqueles agentes que se tornam ali atingidos, né? Isso é bem complicado. No caso de Mariana, foi feito um TAC, TTAC, né? Não era um TAC convencional do Ministério Público por desacordo. Eles colocaram mais um T, né, ali dentro para diferenciar do TAC convencional do Ministério Público, que talvez aqui vocês tenham alguma familiaridade com o TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta, né? Aí foi transação de termo de ajuste de conduta, viraram um nome mais estapafúrdio ainda, né, por causa dos desacordos na assinatura de 2016, né? O TAC de Mariana foi construído em 4 meses, sem ter muita noção dos impactos e quem sofreu os impactos. O acordo de Brumadinho demorou 2 anos para ser construído, né? O acordo de Mariana, tá? Colocaram 42 programas com execução simultânea por um agente que não existia até então. O agente executor era a Fundação Renova. A Fundação Renova foi criada no segundo semestre de 2016 para executar reparações que foram pactuadas em março de 2016. E ela voltou a operar somente em 2017. Ou seja, o agente executor não existia quando o acordo foi firmado. Isso diz muito sobre a capacitação técnica e operacional da execução desse acordo, tá? Sem priorização, tá? Sem hierarquização e com uma precária distribuição de recursos em termos de quais de fato foram os impactos. Não se sabia quais foram os impactos quando o acordo foi assinado. Brumadinho é um pouco diferente, demorou 2 anos para chegar num acordo e houve algum tipo de discussão e participação de ministérios públicos e representações das populações locais em alguma medida. Não estou falando que foi um sucesso, mas existiu, tá? Defensoria, Ministério Público Estadual e participação também do federal, né? Bem, aqui houve uma discussão por causa da incerteza. É necessário ter um acordo que tenha um grau de flexibilidade que possa ser ajustado de acordo com as circunstâncias, tá? O acordo de Mariana definiu-se 42 programas. Se vocês forem na página da Renova, ela está organizada em função desses 42 programas. Está organizada, a administração interna dela segue esses 2 programas. Tá? Porque é um acordo e é uma aderência muito grande a esse documento. Já no caso de Brumadinho, durante 2 anos, pelo menos, houve um grau de flexibilidade na identificação e ou diríamos assim, acordos parciais sucessivos, uma construção do processo reparatório, até o evento do acordo ali em 2021, tá? Em que se estabeleceu limites e alocações de recursos, que foi aquela tabela que eu apresentei anteriormente. Críticas, então, emergiram extensivamente à natureza do acordo, a partir de então. O que não era verdade antes da assinatura do acordo, que tinha um debate progressivo dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá? O que ocorreu em Mariana? Extrema centralização da identificação e execução, tá? Com tensões muito grandes na participação da população local. Tá? Em Brumadinho, nem tanto. Tá? Até o acordo judicial, que a partir de então a tensão subiu um pouco mais, porque o acordo foi feito sem uma ativa participação da população. Tá? Diríamos assim, população atingida desses 19 municípios. Tá? Conflitos depois da reparação. A quantidade de conflitos privados que surge depois da ruptura da barragem dessa é inacreditável. Tá? Inacreditável. Por exemplo, e só esse exemplo vai dar, o município de Anchieta, tá? É onde sai o mineroduto de Mariana, atravessa 600 quilômetros, chega em Anchieta, no Espírito Santo, e dali ele embarca para um destino qualquer. Anchieta não apareceu no acordo de Mariana. Tá? E foi incluído depois, demorou 3 ou 4 anos para ser incluído. Tá? Ouro Preto não estava incluído. Tá? Ponte Nova não estava incluído. Tá? E isso gerou, só para vocês terem uma ver a natureza, estou colocando nomes que talvez vocês reconheçam mais facilmente, mas não mudou lá? Estou lá.
aqui. Esses conflitos são sistemáticos. O prefeito de Rio Doce perguntou de onde vem o royalty que eu ganhava, ele chamava de royalty, né? Da operação da barragem, porque a barragem agora não gera mais energia, eu parei de receber meu royalty. E por aí foi sucessivamente ocorrendo. O produtor de queijo lá em Ponte Nova falou assim, eu não consigo vender meu queijo, porque eles dizem que minhas vacas são contaminadas com a água que elas bebem do rio. Eu não consigo vender o leite. Tá? Frigoríficos e assim sucessivamente. Os conflitos privados são extensos ali dentro e imprevisíveis, de certa maneira. Bem, presença do poder público. Eu diria que em Mariana, particularmente o poder executivo foi ausente, de certa maneira. Tá? A ascendência ali nas reparações é da Fundação Renova. Tá? Podemos depois até qualificar essa afirmação minha. Tá? Em Brumadinho, eu diria que a participação foi mais intensa por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Tá? É um arranjo bem diferente, né, do que ocorreu em Mariana. Outro, regulação e autorregulação. Tá? A ruptura da barragem, aqui sai um pouco dos impactos, sai mais pela operação. É muito difícil ter uma autorregulação numa atividade que tem essa quantidade, para usar um termo de economista, né? Externalidades, ou seja, efeitos que ocorrem para além da propriedade privada. Se os efeitos são cativos da propriedade privada daquele ator, e eu estou falando, a mina, se a ruptura ocorresse e o estrago fosse dentro da mina, provavelmente nós teríamos uma situação menos tensa. Mas quando você vai a 300 quilômetros, no caso do Paraopeba, ou vai a 600 quilômetros, no caso do Rio Doce, é muito complicado apostar numa autorregulação. Tá? Depois podemos discutir o que é autorregulação. Mas, só para você ter uma natureza, a empresa que alegou estabilidade da barragem B1 em Mariana é uma empresa alemã. Ela está sendo processada na Alemanha e aqui, ao mesmo tempo. A empresa foi contratada para testar a estabilidade de algo que era instável. Ponto. Tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Voz para os atingidos. Dado o grau de complexidade, incerteza e novidade em termos de... não é um evento recorrente, né? Os atingidos têm que ter voz. Tá? Eu entendo que eles não tiveram voz no acordo de Mariana. Tá? Nem mesmo os prefeitos. Tá? Os prefeitos brigavam e chegaram a montar uma comissão paralela para ter voz no acordo. Só para vocês verem a dificuldade de lidar com este evento quando você tem uma hipercentralização do controle. Bem, outra, tá? Penúltima, oportunismo. Tem muito oportunismo. A extensão dos recursos, o volume de recursos, impactos populacionais, a quantidade de eventos que são estranhos à reparação são gigantescas. Tá? Dá uma olhada naquela tabela, por exemplo, tá? Para dar uma ilustração aqui para quem é de Belo Horizonte, tem uma discussão sobre um novo anel rodoviário, né? Rodoanel, né? Esse que é o termo, né? Em Belo Horizonte, que será, em parte, ou majoritariamente financiado com os recursos da reparação. Alegações é que ele criará novos impactos nas regiões atingidas. Ponto. Tá? Não se sabe... o anel não é exatamente uma reparação daquela população. É um estranho, não existia. Não foi danificado o anel, porque simplesmente esse rodoanel não existe. Mas ele foi criado como compensação. E ali tem críticas imensas a essa decisão. Por fim, tá? O último, tá? Monitoramento. Vamos combinar uma coisa. Os eventos climáticos extremos estão se anunciando já faz algum tempo. Enchentes, secas, desmoronamentos e queimadas. Não estamos preparados para enfrentar nenhum desses eventos extremos. Tá? E aqui, por enquanto, aqui ainda não temos essa situação aqui em Minas Gerais, mas lembro das queimadas, tá? Na Califórnia. Vocês notem a capacidade de destruição
de eventos extremos como aquele. É incrível. Qual a capacidade que nós temos de atender a população em eventos extremos hoje em dia? Eu acho muito pouco. Nós não temos essa capacidade. Tá? Nós não estamos instrumentalizados, não temos organizações. Ponto. As sirenes, no caso específico, em Mariana e Brumadinho, nunca tocaram. Só para dar um exemplo trivial de capacidade de preparação para esse tipo de acontecimento. Bem, fecho aqui os meus 10 pontos, alguns deles eu exagerei, meu objetivo era esse mesmo, tá? Só para colocar aqui em perspectiva geral esses dois eventos comparados. Eu encerro aqui minha fala, passo aqui a palavra para o professor Chico Barbosa. Professor Chico Barbosa, a palavra é sua. Obrigado por estarem no nosso evento, no Festival de Diamantina. Muito obrigado, Ricardo. Primeiro, eu quero agradecer, e é uma honra poder participar do Seminário de Diamantina. Esse é meu segundo seminário que eu tive a chance de vir, e é um prazer muito grande poder estar aqui de novo no Seminário de Diamantina. E me senti muitíssimo honrado em poder integrar essa mesa com a Cláudia e na sua coordenação. Tá. Eu esqueci que tem... ok. Bom, basicamente, eu queria... o foco central da minha fala, eu quero mostrar que a mineração que nós temos hoje é uma mineração, no meu entender, obsoleta. É uma mineração que já tinha que ter mudado há muito tempo e que a gente precisa... e eu quero demonstrar algumas razões por que eu acho que ela é obsoleta, por que nós temos desastres como esses. Então, eu quero abordar rapidamente desastres de uma maneira geral no mundo e desastres da mineração aqui. Eu queria chamar a atenção que Mariana e Brumadinho, no meu entender, constituem um turning point em relação a desastres da mineração. O mundo, de repente, ficou mais atento aos desastres da mineração. Nós tivemos outros desastres grandes, não muito tempo atrás, Mount Polley, por exemplo, no Canadá, só para citar um desastre importante antes. Aí eu quero pontuar algumas lições que eu consegui aprender sobre Mariana e Brumadinho, mas também algumas lições não aprendidas, eu acho importante. Tá bem, obrigado. E, finalmente, eu queria trazer uma ideia que eu venho estudando há algum tempo, que é a necessidade de uma mudança de paradigma para o modelo de mineração que a gente tem e falar um pouco sobre paisagem de recursos minerais e ligar isso com sustentabilidade. Ricardo, é esse, né? Tá. Bom, rapidamente eu queria só que vocês dessem uma olhada que desastres, de uma maneira geral, vêm aumentando no mundo inteiro. E aí, é claro, nós não vamos analisar cada um tipo desse desastre, mas só como exemplo eu chamo a atenção para, por exemplo, enchentes ou tempestades, comparando esses dois períodos importantes, 90, 99, 2000, 2019. E, é claro, com eles, com o aumento dos desastres, os impactos, também comparando estes dois períodos, né? E, numa tentativa de atualizar isso, eu encontrei uma informação especificamente focalizando o ano de 2021,
comparado ao período de 2001 a 2020. E fica muito evidente, aqui são ocorrências de tipos de desastres, né, em 2021, e os números falam por si. Então, desastres têm acontecido numa escala global, inclusive aqui. E isso não justifica, é claro, eu não quero com isso dizer que os desastres de Mariana e de Brumadinho estão justificados porque existe um aumento de desastres no mundo. Mas, mudou ou não? Na verdade, eu não sei para onde eu aponto. Faz favor. Essa só tem Pronto. Tá. Aí, obrigado. Depois eu aprendo isso. Tá bom, obrigado, Ricardo. Bom, sobre desastres na mineração, só para lembrar, eu não vou falar sobre todos eles, claro, né? A barragem de Itabirito, em 2014, Fundão, em 2015, o rompimento do mineiroduto em Santo Antônio do Grama, vazamento de bauxita no polo industrial de Barcarena, a barragem Mina e Córrego do Feijão em Brumadinho e a barragem em Machadinho do Oeste. O certo é que eu queria chamar a atenção que nós estamos falando da ordem de 839 barragens de rejeitos registradas no Brasil, 66% dela de pequeno porte, concentradas em Minas Gerais, 43%, quase 44%, 77% dessas barragens com risco baixo, mas quase 27% com dano potencial associado, elevado. E segundo a Agência Nacional de Mineração, esse dado de 2019, existem cerca de 200 barragens com um potencial de risco alto. Portanto, barragens na mineração são um problema, como a gente viu desses desastres que nós estamos contemplando, mas que mostra que a gente precisa estar atento e tentar sugerir alternativas. Né? Por que acontecem tantos desastres assim? Antes, rapidamente, só para dizer da importância da mineração. Né? A minha fala não deve ser vista como aquela fala contra a mineração, como se esse segmento da sociedade tivesse necessariamente que deixar de existir. Eu, particularmente, acho que ele tem que mudar, mas eu entendo a importância da mineração. E aí estão apenas alguns dados na mineração tradicional que nós estamos vendo aí. Certamente o Brasil é um dos principais produtores de minério, então aí alguns desses minérios. Nós estamos falando alguma coisa da ordem de 200 mil empregos diretos, 800 mil indiretos. O setor é provavelmente 4% do PIB. Eu acho uma ousadia eu estar falando isso para uma plateia de economistas, mas eu espero não estar tão fora. Espero que as minhas fontes, né, sejam atualizadas. E a importância do aumento da área ocupada pela mineração. Mas um dado que talvez, não sei se todos sabem, é que grande parte da mineração no Brasil está na Amazônia. E isso é um outro complicador que certamente não vai ser a espinha dorsal da minha fala, mas eu acho importante. No próximo, só um quadro geral importante, esse dado eu peguei do Map Biomas, é um dado bastante atualizado, mas o que eu quero mostrar é que nós estamos falando aí de 600% de aumento da área de mineração, sendo que pelo menos a metade disso é garimpo, ou seja, não é mineração oficial. Isso é um complicador enorme, porque grande parte disso, 50%, está em área, por exemplo, concentrada em áreas de unidades de conservação, inclusive. Enfim, 72%, 72,5% na Amazônia. Então, só para dar uma ideia do peso e da importância não só econômica, mas ambiental da mineração no Brasil. O que tem por trás dos desastres e conflitos da mineração? Então, eu fui buscar alguns pontos na literatura, né, do que para dar para a gente uma certa noção de por que essas coisas vêm acontecendo.
E aqui tem, por exemplo, uma publicação lá em Ciência Hoje, em 2019, e é claro, eu não vou ler tudo, mas quero chamar a atenção ao seguinte: sempre foi difícil promover um debate nacional sobre a questão da mineração. Ela sempre foi tratada como um problema pontual, circunscrito à mina, ou seja, à cava de mina, e sem maiores efeitos para a sociedade brasileira como um todo. Durante o boom das commodities, aí em 2002, 2011, a mineração ganhou ainda mais escala, acompanhando o crescimento do preço das commodities minerais. E uma outra coisa importante dita por esse pesquisador, Luiz Jardim Vanderlei, o Estado brasileiro foi um fundamental e entusiasta do avanço das mineradoras, sobretudo por meio da aceleração do licenciamento ambiental e da inação em políticas de fiscalização e controle de atividade. Então, eu acho que isso é um pano de fundo importante para a gente, eventualmente, discutir aqui. Ainda o Luiz Jardim. Com a baixa regulação estatal, mineradoras podem priorizar as decisões econômicas acima das decisões de segurança. Resumindo, minérios em baixa, segurança também, aumento de desastres. Claro que aqui eu estou, de certa maneira, simplificando muito o quadro, mas para dizer dessa relação direta entre preços das commodities e desastres, uma relação extremamente importante. E aqui só alguns números sobre conflitos, que o Ricardo falou em conflitos, como que eles aumentaram. Isso aqui, dados da Comissão Pastoral da Terra. 4 conflitos em 2004, 58 em 2011, 211, em 2018. Isso significa também uma maior participação dos movimentos sociais. Mas uma coisa que eu achei muito interessante e importante para essa fala foi um texto do nosso colega Flávio Carsaladi e seus colaboradores, de 2012, que naquele momento eles disseram o seguinte: as minerações apresentam-se como enclaves dissociados do território onde se instalam, reforçando uma posição de autonomia e provocando tanto processos de exclusão como de desterritorialização, agravados pelas relações internacionais de mercado, para as quais as mineradoras têm se voltado quase exclusivamente. Um aspecto preocupante que emerge desse contexto relaciona-se a 3 de suas principais características: a escala de impactos, a exclusão territorial e a preocupação em apenas recompor o meio ambiente na estrita acepção da lei. É o máximo que as mineradoras fazem, quando fazem. Também há uma dominação do capital na gestão e planejamento dos municípios. De certa forma, as mineradoras se apossam dos municípios onde elas estão instaladas. A dependência dos municípios é tamanha que elas dão as cartas, elas dirigem os negócios municipais. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu apenas quero enfatizar esse peso desse segmento a nível de município. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção nessa busca aí na literatura, é uma publicação de uma moça da Austrália, Laura Zonter, e colaboradores dela. Ela passou um tempo aqui na UFMG e fez parte da tese dela no IGC com o Britaldo. E essa publicação eu acho particularmente importante. Ela aqui está mostrando impactos da mineração na biodiversidade através de diferentes escalas espaciais, mas também mostrando diferentes caminhos causais. O que leva a isso? Então, nós não temos muito tempo para discutir essa figura
aqui, mas eu queria só chamar a atenção o seguinte: está aqui em X as escalas espaciais, do local ao global, e em Y nós temos aí as ações, os caminhos causais na extração, na indústria, portanto, ao longo da cadeia mineral e com outros stakeholders. E o que nós temos nessa barrinha da direita é o número de publicações focalizando isso. É claro aí que o maior número de publicações está voltado aos problemas da mineração numa escala local, numa visão apenas como se ela só afetasse a cava da mina e o entorno direto da cava da mina. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Por que eu estou colocando isso aí? É porque eu acho que a gente precisa de pensar, uma outra forma. Como é que podia ser diferente? E é aí que vem essa paisagem de recursos minerais, que eu vejo isso como um novo paradigma. Essa paisagem de recursos minerais, a ideia é sair, portanto, da cava de mina. O problema não está só ali, não acontece só ali, os impactos não estão restritos ali, mas eles se estendem para a paisagem, entendendo por paisagem, é claro, análises em diferentes escalas. O modelo dos 5 capitais, que certamente os senhores conhecem muitíssimo melhor do que eu, estou falando do capital natural, manufaturado, financeiro, humano e o social, ele enfatiza o argumento de negócios para abraçar a sustentabilidade, destacando que as organizações usam os 5 tipos de capital para fornecer seus serviços ou produtos. Incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável no design do processamento mineral e na operação. A paisagem de recursos minerais, ela adapta, é uma adaptação dos classificadores usados na estrutura dos 5 capitais para serem domínios: ecológico, tecnológico, econômico, social e de governança. Interagem e modelam o comportamento dinâmico da paisagem. Desenvolver o entendimento e previsão para escolher, produzir e usar commodities minerais que servirão às sociedades sustentáveis é uma tarefa desafiadora, mas essencial. Ela oferece uma conceituação ampliada de sustentabilidade dos minerais, abrangendo produção, consumo e reciclagem, e conecta esses domínios: social, ecológico, tecnológico, econômico e de governança em escalas locais ao global. Ao mapear essas questões e impactos, a paisagem de recursos minerais torna explícita a desconexão entre os impactos externalizados e os possíveis pontos de alavancagem, onde podem ser abordados. Essa figura sintetiza. Na esquerda nós temos aí, os temas estão aí: recursos minerais, a extração e tecnologias de processamento, o uso, inclusive serviços, valor e taxas de consumo e padrões. Isso através das diferentes escalas, do local ao global, e usando os domínios do social à governança. Em síntese, essa é a ideia de uma paisagem de recursos minerais. Por que ela é uma nova visão da mineração, no meu entendimento? Ela promove naturalmente as conexões entre o que aqui no Brasil a gente chama de EIA-RIMA e PRAD, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Ela permite antecipar impactos, integrar gestão e conservação de recursos naturais, conciliar atividades minerárias e demais setores da sociedade e promover a responsabilidade compartilhada com outros setores. Rapidinho,
A mineração, ela exerce uma grande influência onde ela se instala. Então, ela molda as atividades locais. Por exemplo, como muda no município a oferta de vagas na escola, a disponibilidade de atendimento de posto de saúde, etc. Tudo é diretamente afetado pela instalação dessa mineração. Mas o certo é que a rigidez locacional do depósito mineral não deve ser preponderante na aprovação do empreendimento. E a avaliação deve contemplar outras atividades que já existiam ou que venham a existir nesse município. Portanto, precisa estabelecer indicadores claros e acordados com as partes interessadas que mostram o retorno para as comunidades que compartilham esse território. Uma mineração que eu chamei aqui provocativamente de moderna, ela deve contemplar, ainda na fase de preparação do plano de lavra, todas as demais atividades humanas existentes na área definida, juntamente com o estado de conservação ambiental dessas áreas. E aqui é um momento, então, dentro da ideia de paisagem mineral, da gente pensar em recuperação, restauração, objetivos de desenvolvimento sustentável e, hoje, muito em moda, as práticas ESG. Discussões e propostas devem ser incluídas ainda na fase de avaliação de impactos e tem que constar no EIA-RIMA. É hora de falar no licenciamento socioambiental, que ele não existe no Brasil, né? Não apenas perdão. Licenciamento ambiental, entendendo pessoas, flora e fauna, não é uma preocupação só com a flora e a fauna, como o EIA-RIMA tem, mas licenciamento ambiental pressupõe, é claro, a inclusão das pessoas, e a mineração deve reunir os demais setores para discutir as propostas de PRAD. Isso tem que contribuir para que a gente possa atingir os ODS, que é um acordo firmado globalmente, e a adoção de práticas ESG. Tem que haver uma responsabilidade compartilhada entre todos os setores envolvidos. Podemos avançar. Agora, que lições nós aprendemos de Mariana e Brumadinho? Eu quero só pontuar, dentre as lições que o Ricardo já chamou a atenção, eu me permito ressaltar o seguinte: a visão e práticas não sustentáveis da mineração tradicional do Brasil. Ela é obsoleta, ela é arcaica, ela é antiga. Ela já devia ter mudado há muito mais tempo. As tecnologias são muito mais poderosas do que a gente vê na prática atual. A segurança das barragens depende do mercado internacional de commodities. A gente viu lá que quando a commodity está lá em cima, o negócio é vender. Então, a segurança, para vender muito, tem que extrair muito, tem que acelerar o processo e segurança cai. A tomada de decisões em Mariana e Brumadinho, os modelos de governança muito distintos, como o Ricardo mostrou. Os 42 programas da Renova não necessariamente conseguem o que é mais importante, uma integração. Às vezes os programas estão desconectados nas suas ações e, com isso, o processo de restauração é muito lento. Tem sido muito criticado, inclusive. A complexidade e ineficácia / morosidade das ações reparatórias, A restauração são ações de longo prazo e tem que ter a participação da sociedade, senão não funciona. A urgência da licença de operação mineral
pensando em licença socioambiental, as mineradoras obtêm rapidamente essa licença de operação mineral, mas não querem conversar sobre licença socioambiental. Mineração e conflitos, eu peguei só como um exemplo, não podia deixar de ser, já que eu sou um limnólogo, né? É uma fonte de conflitos de mais de 90% com relação à água. 87,5% só em Minas Gerais. E eu acho, né, uma lição importante que precisa ser assimilada é essa proposta desse novo paradigma, paisagem de recursos minerais. Mas o que a gente não aprendeu, que eu acho que também é importante ressaltar? Por exemplo, o fato das barragens localizadas próximas às cidades e comunidades. Onde é que está aquela área de segurança que foi acordada de 10 quilômetros? Existe um projeto de lei 3676 de 2016 que até hoje não foi votado. O sistema de sirenes funcional e um plano de contingência e evacuação. Teoricamente, isso existe, mas não funcionou, como o Ricardo já chamou a atenção, para Mariana e Brumadinho. A questão da autofiscalização. É óbvio que isso é um conflito de interesse total, né? Existe aí uma ideia, né, da SEMAD e da Agência Nacional de Mineração da criação de um banco de especialistas. Mas será que isso vai ser tão efetivo, né? E a questão da licença ambiental expressa, chamado licenciamento ambiental concomitante, LAC 1. Né? Uma ideia é, já que conseguem licença ambiental rápida, se conseguir colocar a participação da comunidade no processo, isso vai ajudar, isso vai melhorar, né? E a questão do alteamento de barragem a montante, que continua existindo, quer dizer, formalmente isso não se usa mais, mas depois de Mariana aconteceu com Brumadinho. Né? E aí eu queria, me permitam, ler só parte de um poema de Drummond que eu acho que é muito importante para nossas reflexões. Olhem bem as montanhas. Olhai as montanhas, mineiros, como a Serra do Curral, mutilada, vós que não as defendeis. Olhai-as enquanto vivem, pois a golpes de tratores vão sendo assassinadas pela culpa única de suas entranhas de ferro. Mineiros, por que não percebeis que essa ferrugem que vos empoeira os olhos, essa terra vermelha, é o vosso sangue, injustamente derramado na luta que vos abate? Olhai as montanhas, mineiros, como Itacolomi dos inconfidentes, vós que vos omitis, olhai-as enquanto vivem, pois em centenas de vagões, como urnas funerárias, vão sendo levados seus pedaços inermes. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco Barbosa. Passo sem delongas a professora Cláudia Andréia, por favor. Esse Ricardo. Boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo imensamente pelo convite para estar aqui nessa mesa com o Ricardo, com o Chico. Estou assim, apaixonada pelo Seminário Diamantina. Não sei, quero vir todo ano, agora é meu primeiro. Já estou me oferecendo, vocês estão vendo, né? Parabenizar aí a organização do evento, né? Acho que a mesa de abertura deixou muito claro, né, o tamanho da importância desse seminário, 40 anos, né, de história, com um impacto na formação de tantas pessoas, né, na produção de um conhecimento tão conectado aí com as questões da sociedade mineira, da sociedade brasileira. Então,
realmente quero agradecer e parabenizar, e vida longa, né, ao Seminário de Diamantina. Bem, quando o Ricardo, né, me convidou para estar aqui nessa mesa, eu primeiramente falei não, né? Não tem nada para contribuir, tarará, e depois ele foi me convencendo. E eu acabei fazendo uma opção, que é compartilhar aqui algumas reflexões, não como a pesquisadora Cláudia Maiorga, mas do lugar da gestão, né? Da gestão universitária. Eu atualmente, né, no momento do desastre de Mariana, eu estava como pró-reitora adjunta de extensão, na gestão do professor Jaime e professora Sandra. Depois, no desastre de Brumadinho, eu já estava aí como titular, né, à frente da pró-reitoria de extensão, e agora, nessa segunda gestão da Sandra, continuo à frente da pró-reitoria de extensão. Então, a gente tem aí uma caminhada, né, assim, então eu decidi compartilhar aqui algumas reflexões sobre o que a gente aprendeu com Mariana e Brumadinho sobre nós mesmos, sobre nós, universidade. O que a gente aprendeu sobre como a gente, né, produz conhecimento, como a gente se organiza, como a gente dialoga com a sociedade. Então, é um pouco, né, nessa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês. Tanto em 2015 quanto em 2019, nesses dois desastres, né, a universidade, a UFMG, ela se mobilizou com seus diversos laboratórios, núcleos de ensino, pesquisa e extensão, para atuar nas atividades, numa atenção mais emergencial, né, às populações, às instituições envolvidas nos dois desastres. Desde os nossos hospitais universitários, né, incluindo o Hospital Veterinário, que também cuidou ali do resgate dos animais, até grupos que já atuavam, né, nesses contextos, nesses territórios, com atividades de pesquisa e também de extensão, na área da educação, na área das engenharias, né, nas diversas áreas. Então, essa foi uma mobilização muito rápida, né, que aconteceu, e isso foi uma coisa muito interessante ver, né, a nossa universidade se mobilizando para colaborar, né, com esses dois momentos tão únicos, né, como o Ricardo e Chico já relataram aqui. Bem, e aí, como gestão universitária, né, a gente propôs, então, para o professor Jaime, à época, depois para a Sandra, que seria importante a gente, como gestão, ir ao território, né? E essa visita aos territórios, logo após os rompimentos, eles foram muito determinantes para o que a universidade definiu fazer em seguida, né? Eu digo isso porque, infelizmente, a gente ainda encontra na nossa universidade, né, vamos dizer, é muito comum a gente encontrar nas instituições a proposta de políticas, de ações, até mesmo atividades de pesquisa, sem necessariamente uma interação com os territórios, né? A gente ainda encontra, né, uma pesquisa muito, não sei se de gabinete, falar dessa maneira, ou mesmo uma gestão universitária que, às vezes, se dá muito do lugar do gabinetes, né, sem, vamos dizer, uma interação ali com questões tão complexas como Mariana e Brumadinho nos apresentaram. E eu digo que foi determinante porque quem foi a Mariana e Brumadinho pós-desastre saiu impactado, né, sai impactado. De diversas ordens, esses impactos, né? O tamanho, né? Você vê ali é feio, né? Tem uma coisa assim bem triste, é morto. Você vê uma coisa morta, né? O olhar das pessoas é o olhar de desespero, né? E de todos, né? Dos atingidos, de quem está ali visitando, de quem está ali prestando socorro. É realmente uma situação muito desesperadora. E aqui não quero entrar nessa lógica sensacionalista, né, que as mídias vão utilizar e colocam aquelas músicas bem trágicas e que, né, não, assim, é bem concreto, bem real o que a gente sente ali estando ali. E também foi impactante nesses dois momentos ver algumas dinâmicas acontecendo ali já no território. No caso de Mariana, a gente foi logo na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Em Brumadinho, a gente demorou um pouco mais, mas também chegamos a fazer, junto com o Projeto Brumadinho, sobrevoamos lá com helicóptero, e há algumas dinâmicas que a gente já identificou ali. Primeiro, já naquele momento,
dizer, muita gente presente. A imprensa, né? Mas também os socorros ali mais emergenciais, bombeiros, né? Assim, estavam ali, certamente estão presentes, até vi alguns bombeiros ali mais cedo, ONGs, muitas universidades, tentando, né, também já fazer alguma aproximação com aquele território, instituições religiosas, igrejas, né, participando ali, tentando ajudar ali os atingidos. E em Mariana fiquei muito impressionada, porque naqueles primeiros 10 dias tinha alguns funcionários da empresa bem atuantes ali, né, com quem chegava perto do local do desastre. Não, está vivo, não morreu não, né? E aí eles foram lá, me mostraram que tinha umas graminhas ainda que estavam vivas ali, que não tinha morrido nada. Então já tinha um discurso ali todo preparado para dizer, para tentar minimizar, né, qualquer tipo de julgamento, porque aquela cena era realmente uma cena, realmente uma cena de horror, né? E no caso de Brumadinho é impressionante. Aí a gente foi bem depois do desastre, talvez alguns meses depois. Mas como ir e vir dentro daquele lugar, né, todo aquele território, claro que tem uma questão de segurança, mas que quem prestava era a empresa, a Vale, né? Então, a autorização para você ir até aquele lugar, né, era a empresa que dava e dizia aqui pode, aqui não pode, e, repito, não necessariamente, essa avaliação nós fizemos posteriormente, o fundamento era a questão da segurança. Claro que esse era um dos argumentos e o mais utilizado, mas depois a gente foi identificando, inclusive, que não era interessante, né, que a gente visse algumas coisas, né? Assim, acho que isso fica muito evidente. Então, já fica evidente, né, nesses dois momentos que a situação ela se caracteriza um campo minado, né? Muitos interesses, muitas perspectivas diferentes. Os atingidos, os movimentos dos atingidos também, né, é muito importante nomeá-los aqui, né? E aí, então, após essa visita lá em Mariana, como ação institucional, a Pró-Reitoria de Extensão, que coordenou, né, a ação institucional que tem coordenado, né, a ação institucional diante desses dois desastres. E aí nós criamos um programa que ganhou o nome de Programa Participa UFMG, que foi um primeiro movimento que nós fizemos. Desse lugar, né, desse lugar institucional, o que a gente pretendia? Era convocar, né, a universidade a se reunir, a pensar em ações articuladas. Quando a gente vê aquele diagnóstico, aquele contexto ali, todo mundo agindo de um lado, né, assim, cada um atirando para um lado, a população já começava a relatar situações de desgaste. Não aguento mais responder questionário, não aguento mais tanto assédio de imprensa, não aguento, né, assim, já começavam a trazer um pouco dessa, né, e em termos das soluções para os seus problemas, não necessariamente existia essa mesma rapidez, né, como o Ricardo também já colocou aqui anteriormente. E aí, nesse programa Participa UFMG, assim, na primeira chamada que nós fizemos, apareceram assim, mais de 100 pesquisadores, pesquisadoras e estudantes, né, interessados em colaborar. Desses 100 eram mais ou menos uns 35 grupos de ensino, pesquisa e extensão da universidade, né, de diversas áreas do conhecimento, né. Então, a ideia era tentar, todos interessados, muitos já atuantes no território, como eu já disse, então a ideia era tentar pensar um programa onde a gente pudesse estar mais articulado, e a gente colocou de saída nos trabalhos que a gente, né, começou a coordenar naquele momento, que um valor importante para o trabalho a ser realizado deveria estar conectada com os direitos, né, dos atingidos e atingidas, né. Acho que essa é uma característica, isso é um ponto que a gente coloca assim, com destaque, né, assim, porque isso, tem são dois rompimentos onde já foi relatado aqui as violações de direitos, elas são sistemáticas, né, assim, e uma dessas violações está relacionada ao direito a uma informação, né, às informações sobre o que aconteceu, né.
nesse campo minado que a gente identificou, que eu estou nomeando aqui de campo minado, né, de tantos atores, tantos interesses, a gente foi identificando que a universidade ela tinha um papel importante. Ela estava sendo, inclusive, chamada para cumprir um papel, isso. Um pouco mais, com um pouco mais de autonomia diante de tantos poderes, diante de tantos interesses, a credibilidade, do saber, do conhecimento científico, dos saberes, do conhecimento que a universidade pôde produzir, a partir dessas duas situações. Então, foi muito a partir dessas percepções todas que a gente foi, então, articulando esse programa, né? E também ficou muito evidente ali, nesses dois momentos, que esses rompimentos eles colocam um desafio para a universidade, que é uma agenda de trabalho, de pesquisa e extensão, vou dizer, de ensino também, talvez de 30 até 40 anos. Assim, não acho que é algo que a gente vai resolver em, sei lá, quantos 7 anos temos já do rompimento de Mariana. E não resolveu, Então, assim, a agenda que temos, de conhecimento, de soluções, de invenções, do que temos que fazer, como sociedade, mas também como universidade diante dessas duas situações, nos coloca uma agenda muito extensa, Então, eu fiz essa introdução para trazer agora, assim, o que a gente foi vendo, ao coordenar todo esse processo, o que a gente foi identificando, que eu acho que a gente deve fazer uma profunda reflexão, como universidade pública que somos, de coisas que nós precisamos transformar imediatamente. Assim, existe urgência para algumas mudanças e deslocamentos que precisamos viver. Queria só, antes de passar para esses pontos, dizer assim, que, desse lugar do Participa UFMG, nós fizemos várias parcerias, colaboramos nas forças-tarefas desses dois desastres, que foram coordenadas pelo Estado. Nós fizemos uma articulação com a UFOP e a UFES, a Federal do Espírito Santo, tentando desenhar a ideia de um observatório interinstitucional, Mariana, Rio Doce, depois com Brumadinho. Nós fizemos alguns eventos, lembro aqui um muito rico, que foi junto com o IEAT, sobre a questão de Mariana, trazendo o pessoal das engenharias, do judiciário, dos órgãos de controle, dos movimentos sociais, os pesquisadores e pesquisadoras também da área. Produzimos 2 dossiês em revistas, um dele na revista da UFMG, Heloísa, que inclusive gerou 2 números, da quantidade de submissões que recebemos, um outro dossiê também na revista da SBPC. Então, tem um acúmulo aí, vamos dizer, que eu acho que é importante, que tem muitas riquezas, mas eu queria, de fato, destacar alguns aspectos aqui. A primeira delas, o primeiro deles, desses pontos, vamos dizer, a nossa imensa e profunda dificuldade de trabalhar de forma inter e transdisciplinar. É impressionante como, isso a gente já fala há anos, o professor Campolino está aqui, há anos e anos a gente fala da importância da inter e da transdisciplinaridade, mas eu acho que problemas como esse, que os desastres de Mariana e Brumadinho, eles não são disciplinares, Os grandes problemas da sociedade brasileira, eles não são disciplinares. Os problemas só da psicologia, os problemas só da economia, ainda que, às vezes, os corporativismos disciplinares, a gente fique reproduzindo um pouco esse lugar, de reivindicar que só nós, de tal disciplina, podemos falar sobre isso, e isso está cheio dentro das nossas universidades. Quer dizer, exige necessariamente que a gente articule saberes de diversos lugares. E eu incluiria aqui os saberes dos outros setores da sociedade, dos atingidos e atingidas de forma assim mais ampla, mas das instituições locais, da história daquelas localidades, Então, essa dificuldade, ela muitas vezes, e acho que ela continua ainda, ela emperra às vezes a gente buscar soluções, oposições um pouco mais propositivas e até mesmo criativas diante de desastres tão graves como esse,
isso não quer dizer que eu, num primeiro momento, assim, eu vi isso como muito frutífero, interessante. Nós, né, está lá o pessoal das ciências sociais interpelando o pessoal das engenharias, e o pessoal das engenharias interpelando, né, se defendendo, e aí vem o pessoal da saúde trazendo outras perspectivas, com muitas vezes fundamentos epistemológicos, teóricos, conceituais distintos, quer dizer, isso, né, mas tinha um ponto comum ali, que era colaborar com o enfrentamento, com o conhecimento aprofundado daqueles dois desastres, que, né, era um motor importante aí para esse encontro, né? Mas essa dificuldade, ela revelou preconceitos, né, entre as áreas, ela revelou uma dificuldade de dialogar com a diferença, ela revelou arrogâncias, né, de diversos lugares, né, que nenhum de nós, aí eu estou falando nós, não estou falando vocês ou eles, estou falando nós, né, estou fazendo um movimento de reflexividade aqui, né, tomando a nós mesmos como objetos de reflexão e de análise. Então, esse é um dos pontos. O outro aspecto que eu acho assim, extremamente grave, assim, é a nossa dificuldade de falar com a população, né, né, assim, com as pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Falar do lugar da universidade, quero dizer, né, do conhecimento que nós produzimos, como que nós comunicamos o conhecimento que nós produzimos, como que nós damos a conhecer os nossos processos de produção de conhecimento também, né? Tem todo esse debate, a Pró-Reitoria de Extensão ela tem também coordenado a política de divulgação científica na nossa UFMG, e isso tem sido um debate permanente, assim, né, de como que a gente vai comunicar, né, se somos esse ator que é convocado para estar num lugar, vamos dizer, menos um pouco mais distante desse campo minado, podendo colaborar com posições, né, um pouco mais fidedignas, né, e conhecimento, né, informação mais fidedigna, mas nós não conseguimos, né, falar sobre isso para a grande população, para as pessoas comuns. E aqui, pessoas comuns, moradoras desses territórios, mas essas próprias instituições envolvidas, né, eu acho que esse é um ponto muito... Eu nunca vou esquecer de um evento que nós fizemos no âmbito do Participa UFMG, se não me engano, foram os 2 anos do rompimento de Mariana, de uma atingida de um município do Espírito Santo, que veio, né, foi participar lá na UFMG de um debate, e ela falava assim, vocês falam muito difícil. Não estou entendendo, a gente não está entendendo o que vocês estão falando. A gente quer saber uma coisa muito simples, assim. A gente pode ou não pode comer o peixe? Né, assim, então, eu acho que esse peixe que eu estou comendo, né, que eu vivo desse rio aqui, né, eu posso, né, usar essa água, eu posso comer desse peixe, e a gente não conseguir responder essa pergunta, e a gente dá toda uma volta, né, a gente sempre fala disso, né, Ricardo, assim, dessa dificuldade da gente falar, né, e eu acho que isso mostra várias coisas, acho que está relacionado, sim, com as nossas lógicas disciplinares, os nossos dialetos, né, dentro das lógicas disciplinares, mas eu acho que também ainda diz de um distanciamento, né, que a gente, né, todos nós que estamos trabalhando intensamente para transformar essa realidade, para democratizar a universidade pública, tanto no que diz respeito ao acesso, permanência de pessoas da diversidade brasileira nas universidades, mas também da produção do conhecimento, de como que você vai disponibilizar esse conhecimento numa larga escala. Acho que a pandemia nos ensinou muito isso, né? Assim, tem uma demanda, os setores estão ávidos pelo que a ciência, pelo que as universidades têm a dizer, têm a contribuir, e a gente está muito despreparado ainda para fazer essa colaboração, né? E aí, essa dificuldade ela tem efeitos de exclusão, né? Então, aquela mesma exclusão da população do processo judicial, né, dos processos de Mariana e Brumadinho, cadê a participação da população, Mariana mais do que Brumadinho, né? A gente, por essas nossas dificuldades, a gente acaba reproduzindo isso também, né? E às vezes acho que essa exaustão que a população relata, né, em relação à universidade demanda, mas também tem essa exaustão em relação, acho que tem muita
Tem muita relação com isso que eu pontuei, né? Então, uma dificuldade profunda de diálogo, eu acho que isso é algo que a gente precisa, né, reverter. Então, tem a população não apoia a ciência, a população não apoia a universidade, a população desconhece, muitas vezes, o que é a ciência, o que faz a universidade. Eu não quero que eles conheçam só para eles apoiarem e defenderem orçamento para a universidade. Às vezes eu vejo colegas fazendo esse movimento de nós temos que envolver a população para eles defenderem a gente. Mas se nós não defendermos as populações, elas também não vão defender a gente. Então, às vezes tem esse movimento um pouco utilitarista, né, em relação a pseudo, né, popular ou pseudo participativo. Outra questão que eu avaliei, né, nesse processo é a questão do financiamento das nossas pesquisas, dos nossos estudos, né? Assim, o financiamento para a pesquisa brasileira hoje, né, para as universidades, a gente vive esse momento bastante crítico, mas ainda assim, quer dizer, como você pensar num financiamento, numa agenda de pesquisa que deve ser de 20, 30 anos, como eu pontuei aqui anteriormente. Então, hoje a gente vê os editais, eles apoiam, né, eu vou falar projetinhos, né, com todo, né, respeito, mas de 2 anos, 3 anos, que é o que a gente se acostumou a trabalhar dessa maneira. Eu não sei a solução para isso, não. Né? Acho que até tivemos, na situação de Mariana, um movimento, né, da FAPEMIG, junto com o CAPES, junto com a Agência Nacional da Água, né, tentando fazer um movimento de financiamento conjunto, incentivando atividades em rede, né, que eu achei que foi um movimento muito interessante, mas logo o recurso foi cortado, muitos projetos não receberam esse recurso. Né? Então, como que você vai enfrentar um problema tão complexo, às vezes com pequenos projetos que você capta, né, para os editais? Estou falando dos... Claro, tem outros caminhos de captação, a gente sabe disso, mas pensando na universidade como um todo, nas suas diversas áreas, algumas áreas, né, têm mais facilidade de financiamento do que outras, têm muito mais investimento em financiamento do que outras. No âmbito da UFMG, a gente conseguiu, a gente teve, né, o primeiro momento, tivemos um pequeno aporte da instituição, né, que foi um edital pequenininho, assim, que era mais para marcar também que a universidade queria dar algum apoio, né, queria apoiar ações junto a esses territórios. Tivemos algumas parcerias com o Ministério Público do Trabalho também, nós temos cerca de 18 projetos atualmente de diversas áreas atuando, né, no território de Mariana, e do projeto Brumadinho, que foi essa demanda do juiz, né, do juízo responsável pelo caso, né, que convidou a UFMG, né, por meio, né, do professor Fabiano, que é o professor da Faculdade de Direito, Fabiano Lara, muito a partir da experiência do Participa UFMG, a ver como que a universidade poderia colaborar, já que eles não queriam repetir a situação da Renova. Né? Essa era a fala, nós não queremos repetir uma Renova, então a gente acha que a universidade ela pode ser um caminho interessante, vocês já têm feito alguns trabalhos articulados. Né? Ricardo, como estou de tempo? Tá bom? Bem, Ricardo, você não ajuda respondendo desse jeito, mas tudo bem. Bem, e aí eu vou trazer, assim, acho que o Chico tocou um pouquinho nisso, que né, voltando naquela perspectiva lá da interdisciplinaridade, assim, eu acho que, não só pelo caso de Brumadinho e Mariana, mas outras situações que a gente tem vivido no planeta, né, não só no Brasil, que que eu colocaria como uma agenda necessária, né, para a gente pensar sobre ela, que é a articulação entre os direitos humanos e as questões ambientais. Né? Eu fico lembrando da palestra de abertura que o Ailton Krenak, né, um parceiro aqui de tantas atividades aqui da UFMG, né, um intelectual assim, brilhante, né, ele fez uma palestra, né, que o nome era Direitos da Terra e de Humanos também. Né? Foi a abertura do Congresso Brasileiro de Extensão, que a gente organizou na UFMG em 2020. E ele fazia essa reflexão, né, assim, da importância da gente juntar essas agendas. Né? É difícil, porque as histórias disciplinares elas foram distanciando. Né, assim, é isso.
são as formas de linguagem, né, os hábitos de todas as ordens, né, assim, são culturas distintas, assim, que a gente precisa integrar justamente por isso, porque a realidade ela não está segmentada, né, ela não está separada. Então, a gente precisa fazer essa articulação. Vou me recordar que nesse seminário do IEAT, que eu citei anteriormente, me recordo de alguns professores da Engenharia de Minas, da UFOP, trazendo uma reflexão muito interessante assim, de como que eles estavam sentindo a necessidade de mudar a formação dos engenheiros e engenheiras. Estavam repensando, né, o currículo da engenharia. Estou dando um exemplo, assim, né, porque é isso, se você quer promover essa articulação, você tem que fazer isso desde os momentos de formação, graduação, pós-graduação, não só no momento limite, né? Assim, quando tem um desafio tão grande como esse, né? E aí vou concluir falando também assim da necessidade, né? Eu acho que a gente tem trabalhado muito para isso, e eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu não consigo não falar disso, até porque é algo que eu acredito muito, que é a importância da extensão universitária na nossa instituição, né? A extensão universitária ela é esse lugar, né, que ele é a filha caçula, né, dentro daí do ensino e da pesquisa. Ela, né, vem vivendo um processo de institucionalização. Acho que ainda há muito preconceito e desconhecimento em relação à extensão universitária, mas ela se organiza a partir de diretrizes muito interessantes e que eu acho que poderiam ou deveriam ser, né, orientadoras aí do nosso fazer diante de situações tão graves como esses dois desastres, né? Ela vai defender a interdisciplinariedade, um conhecimento que se produz numa relação dialógica com setores da sociedade, onde ela pretende, né, sair desse lugar somente do diagnóstico da realidade, mas propor também caminhos, né, para transformação, intervenção, vou colocar dessa maneira. Ela também, né, tem uma preocupação grande com a formação dos estudantes, né, a importância dos estudantes, dessas novas gerações que vêm, né? Cito novamente aqui a fala do colega engenheiro lá da UFOP. E, vou dizer, nos desloca desse lugar, assim, dessa ideia, dessa neutralidade, né, que em termos epistemológicos muitas vezes está sendo colocada, dessa neutralidade que, na verdade, é muito mais um lavar as mãos, né, assim, ou não se comprometer, porque direitos humanos não é não ser neutro, né? Você defender os direitos humanos e da terra, como nos convida, né, Ailton Krenak, não é algo que, se der, eu vou defender, né? Assim, deveria ser algo presente, né, transversal em todo o nosso fazer científico, né? O acesso à informação é um direito que a população tem, né? O direito, né, a saber o que aconteceu com eles. Essa era uma fala muito recorrente nas nossas visitas lá. A gente sabe mais do que aconteceu com a gente pela mídia do que pelos poderes locais ou das instituições locais ou as próprias empresas, né? É isso. Deixa eu ver aqui. Bem, tem muitas outras questões que eu acho que eu poderia pontuar, mas eu acho que meu tempo já terminou aqui. Queria dizer isso, assim, acho que momentos desastrosos, né, como esses dois, e eu vou incluir a pandemia, e eu vou incluir o que está acontecendo na Amazônia, eu vou incluir o que está acontecendo, né, na economia brasileira, e eu vou incluir. Eles devem nos deslocar no sentido da gente suspender as certezas, sabe? Assim, da gente, sabe? Nós não temos essa. Isso a gente via muito forte, assim. As pessoas vinham com tantas certezas diante de duas situações tão novas e tão únicas, né? Assim, e reproduzindo, eu diria, né, práticas arrogantes mesmo, né? Assim, vinha com tanta certeza sobre aquilo que, assim, como assim, né? Você nem sabe direito o que aconteceu. Porque em lugar nenhum nunca aconteceu dessa maneira. Sobretudo nesse país
que não é para amadores, né, como foi dito, e no Estado também, né, onde a política que se desenvolve aqui, né, tem muitas coisas para a gente entender, né, e transformar. É isso. Obrigada. Bem, obrigado, professora Cláudia, pelas falas. Trabalhei com a Cláudia durante um tempo nesse projeto Brumadinho. O esforço dela de tentar comunicar com a população foi notório. Aprendi muito com ela e até incorporei algumas coisas que ela falou aqui dentro, eu também uso, né? Porque, aliás, é original dela, né? A comunicação externa da universidade ainda é um notório desconhecido, né? E aqui, institucionalmente, a gente chama de extensão, né? Mas é falar com o nosso entorno social, né? Acho que isso é importante. A transversalidade, eu aprendi com esse cidadão aqui, lá no Piracicaba, né? A discussão do famoso, de onde veio o mercúrio, né? Aquela discussão lá, né? Muito estranha, né? Na época, né? Mas compreensível depois, né? Por nós, né? Bem, agradeço aqui, tem muita história, daria para a gente continuar aqui, pontuar outros temas, tá? Mas é surpreendente ainda as dificuldades que nós temos de comunicação e de articulação intra-universidade e externa-universidade. Isso eu acho que eu tenho que pontuar aqui, particularmente agora no projeto Brumadinho, eu consigo notar isso com surpresa, né? E em algum momento até com desespero, a dificuldade de comunicação externa. Como eu costumo brincar, estou começando a gostar de parecerista de artigo, sabe? Estou achando que agora está fácil até, porque é bem mais complicado conversar lá fora, tá? Do que conversar com parecerista de artigo, né? Que é um chato, por natureza, né? Porque ele foi considerado assim, né? Foi criado para isso, né? Mas lá fora não, lá são poderes, representações e vidas, né? É muito complicado. Bem, dado o avançar da hora aqui, e eu tenho ali a chefia já reclamando lá fora, a chefia, eu vou dar um nome para a chefia, Frederico Gonzaga, tá? Reclamem com a chefia, mas eu serei obrigado a encerrar a nossa mesa aqui, não teremos tempo para questões e debates pelo avançar das horas. Então, dado meu poder instituído, eu encerro esta mesa e agradeço aqui a presença do professor Francisco Barbosa e a professora Cláudia Maioga aqui no seminário de Diamantina. Lembrando que esse ano nós temos uma situação dramática de defesa da democracia. Se vocês quiserem discutir esse tema comigo, estou à disposição. Tem uma lista de pessoas em quem vocês podem votar. Abraço para vocês.